É isso mesmo que você leu no título. O atacante Pedro Raul possivelmente estará na lista do técnico Tite para a convocação na Copa do Mundo. Não entendeu direito essa história? Quero trazer os detalhes aqui para vocês. Sabe daquela pré-lista que é divulgada antes da convocação final da Copa do Mundo? Pois é, quantos jogadores entram aí nessa quantia final do comandante da seleção brasileira para a disputa do Mundial que acontece no Catar, agora nessa reta final do ano? O que disse inclusive o próprio técnico em relação a essas convocações da seleção brasileira? Será que serão chamados os jogadores com melhores momentos ou histórico na seleção? O que disse o próprio treinador em relação ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, o esmeraldino Pedro Raul? Quero conversar com vocês sobre esse assunto e que inclusive pode render uma bolada para o Goiás caso o Pedro Raul seja convocado para a Copa do Mundo. Esse será o principal assunto que quero passar aqui para vocês. Só antes de começarmos, tem um recadinho muito importante do Votorantim Cimentos, que é o nosso apoiador aqui do canal, juntamente com o cantor Leonardo. Com a palavra, os especialistas. Pra mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vou de cimento Votorã do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais! Depois aí do recado dos nossos patrocinadores, o Grupo Votorantim, valeu demais aí a rapaziada. Peço para você também se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e também comentar para ajudar no nosso engajamento aqui dentro da plataforma, combinado? Bora começar então o nosso vídeo hoje falando sobre esse assunto que é no mínimo inusitado. Muitos de vocês vão falar, ué Guilherme, mas não tem essa possibilidade não, os amistosos já não se encerraram, né? Por que o Pedro Raul seria convocado agora na reta final? Entretanto, isso é bem verdade. Eu, na minha opinião, agora quero passar aqui um pouquinho mais para vocês, acredito que serão chances remotas do Pedro Raul ser chamado nessa Copa do Mundo em relação à convocação final. Mas aí entra um fator que neste ano de 2022, para esse Mundial dentro do Catar, a lista dos convocados finais, que eram 23 até na Copa da Rússia de 2018, passou a ser 26 para essa disputa lá no continente asiático. Então já são 3 jogadores a mais. E na pré-lista, que é divulgada daqui a pouco, já ainda neste mês de outubro, antes na Copa do Mundo de 2018, era 35 atletas e agora serão no total 55 jogadores, né, no caso chamados para essa pré-lista anteriormente, né, de divulgar esses 26 jogadores finais para a disputa do Mundial. E aí sim o Pedro Raul, eu assim não posso cravar porque eu não tô na cabeça do Tite para saber o que ele tá pensando, enfim, ou até mesmo confirmando, né, esses jogadores que serão chamados pela seleção. Mas o Pedro Raul, ele, se tivesse mais 2 vagas dentro da convocação nesses últimos amistosos, né, contra a Tunísia e também diante a seleção de Gana, certamente o Pedro Raul estaria na convocação, porque o Tite comentou bastante sobre esse assunto. E também em relação a esses jogadores, os 55, né, esses nomes da pré-lista que serão entregues à FIFA ainda nesse dia 21 de outubro, né, ainda neste mês agora, nas próximas semanas, não precisa levar aquela consideração, por exemplo, 3 goleiros, né, que daria 11% dos jogadores dos 26 jogadores chamados da lista final. Não precisa seguir essa proporção, ou seja, se o Tite quiser chamar ali no caso mais 2 goleiros e 10 atacantes, ele pode ficar à vontade em relação a essa lista, né, dos jogadores suplentes. E como esses atletas podem ser inscritos na Copa do Mundo? Como eu falei, as chances do Pedro Raul ser convocado logo para a disputa do Mundial nessa lista final de 26 jogadores realmente são bem remotas, mas dentro dos 55 aí a gente está aumentando aí de 26 para 55, a gente vai quase que 30 jogadores a mais, né? Então o Pedro Raul, a gente pode cravar, estará sim nessa lista que não será divulgada pela CBF. Uma pena, foi até uma informação confirmada aí pelo Globo Esporte, que o técnico da seleção brasileira irá evitar, né, expor esses nomes para não ter furos ali dentro da divulgação e muito mais. Porque como essa lista é revelada antes da convocação final da Copa do Mundo, que é chamada lá no dia 7 de novembro, essa lista dos 55 atletas sai no dia 21 agora de outubro. Então, para não evitar, assim, até mesmo da mídia ficar comparando, você chama o Roberto Firmino, ou por exemplo, o Pedro, ou o Gabigol, ou o Pedro Raul. Então, assim, para evitar esse tipo de confusão, até mesmo com a própria torcida brasileira, com os próprios empresários, dos jogadores, ou jornalistas, a CBF preferiu não divulgar essa lista dos 56 jogadores, mas de fato, no final da competição ali, ou até mesmo no ano que vem, um jornalista ou outro, até mesmo a própria CBF, possivelmente irá divulgar. E assim, na Copa do Mundo do ano passado, que era 35 jogadores, apareceram ali vários atletas que, por exemplo, não tiveram muita relação com a convocação que o técnico da seleção brasileira vinha chamando. Por exemplo, os jogadores que apareceram que não foram chamados
para a Copa no final. O goleiro Neto do Valência na Espanha, naquela situação. O Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, hoje no São Paulo, né? Dedé, zagueirão do Cruzeiro na época. Rodrigo Caio do São Paulo. O Alexandro da Juventus, que não foi chamado. O Arthur, volante do Grêmio. Além disso, o Maicon. Pra você ver, o Maicon do Grêmio foi chamado nessa pré-lista da Copa do Mundo de 2018, de fato vinha jogando muita bola. O Rodriguinho também do Corinthians, o Juliano do Fenerbahçe, que hoje está no Corinthians, além do Lucas Paquetá, que não havia sido chamado nenhuma vez pelo técnico da seleção, o Luan, atacante do Grêmio, além também do Dudu, né, atacante do Palmeiras, que não vinha sendo recorrentemente chamado, estava nessa pré-lista de apenas 35 jogadores. Então a gente imaginando 55, como eu falei, só não posso cravar porque eu não sou o Tite, né? Mas fatalmente o Pedro Raul estará também dentro dessa lista. Então eu já falei como funciona essa questão, e outro fator importante é, por exemplo, até quando esses atletas que estavam dentro dessa pré-lista podem ser chamados para uma eventual substituição dentro da Copa do Mundo. A regra da FIFA diz o seguinte: se os jogadores que estão até 24 horas antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, ou seja, o Brasil joga contra a Sérvia lá no dia 24 de novembro, até o dia 23 de novembro, às 4 horas da tarde, né, aqui para a gente no Brasil, esses jogadores podem ser substituídos, herdando, por exemplo, o mesmo número da camisa. Então essa lista pode ser divulgada, né? No caso, pode ter essa substituição dos jogadores em caso de lesão, confirmadas inclusive pela própria FIFA, apenas um dia antes, né, do início da disputa do Mundial para a seleção brasileira. Então o fator é importante para a gente entender um pouquinho mais do calendário da seleção brasileira até a Copa do Mundo. No dia 21 de outubro agora, né, todo mundo acaba ficando nessa expectativa, né, nessa ansiedade para a disputa do Mundial. Agora no dia 21 de outubro, essa lista dos 55 jogadores para a FIFA, né? No dia 7 de novembro, aí sim, a previsão da lista final com os 26 atletas. Além disso, no dia 11 de novembro, a apresentação da seleção brasileira lá na Itália. No dia 19 de novembro, a viagem para Doha, no Catar. Do dia 20 a 23, os treinos em Doha, na capital ali do Catar também. E do dia 24 de novembro, a estreia, né, contra a Sérvia lá no dia 24, a outra partida no dia 27 e finalizando na fase de grupos contra Camarões no dia 30 de novembro, a terceira rodada da fase de grupos. Então ainda pra gente ter um pouco de noção de como será essa convocação da seleção brasileira, enfim, e o Pedro Raul principalmente, né, jogador do Goiás, podendo pintar nessa lista que, cara, sinceramente seria algo muito bacana, né, a gente só de ver ali, eu acho que o Pedro Raul até merecia uma vaga na seleção principal. Mas o que pega é que os atacantes do Brasil também são brincadeira, né? A gente pega aqui a lista dos atacantes convocados pelo técnico Tite na última convocação. O Antony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e também o Vinícius Júnior. O Pedro Raul é aquele cara mais centralizado, né? Ali mesmo, jogador que o Tite inclusive elogiou ele bastante, falando que era um Fred atualizado e que, por exemplo, pensou nessa convocação dele muito para dar essa característica diferente de ser aquele cara altão lá dentro da grande área que incomoda bastante os atacantes, os zagueiros, né? Melhor dizendo, da equipe adversária. Então, hoje, quem estaria na concorrência dessa posição centralizada? O Pedro, né, do Flamengo, também vem fazendo uma excelente temporada, assim também como o Firmino, lá no Liverpool, vem chamando a atenção nesses últimos dias. O Gabriel Jesus também possivelmente estará nessa lista final, além do Matheus Cunha, do Atlético de Madrid. Aí eu vejo uma disputa muito boa. Na minha opinião, hoje, eu levaria o atacante do Martinelli, né, do Arsenal, acho que vem jogando mais bola do que o Matheus Cunha, mas que ele foi importante, por exemplo, na seleção brasileira, na disputa das Olimpíadas, né, que aconteceu em 2020. Então tem essa disputa interessante ainda para essa camisa 9 ali do Brasil, nessa reta final, além, claro, de outros jogadores que já foram 87 convocados nessa ciclo, né, de Copa do Mundo de 2018 até 2022. Inclusive, bora agora para um momento importante aqui do nosso vídeo, que é um momento bom demais do nosso apoiador, o Votorantim Cimentos, para falar sobre os números do Pedro Raul nessa temporada de 2022 com a camisa do maior do Centro-Oeste. Ele soma 44 atuações, 24 gols marcados e outras 2 assistências, sendo só no Campeonato Brasileiro 17 bolas na rede e outros 2 passes em 28 atuações dos 31 jogos do Goiás nessa edição de Série A do futebol brasileiro. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, juntamente com o German Cano do Fluminense. Ele acaba aparecendo na primeira colocação, porque o Cano tem 3 assistências e no caso o Pedro Raul tem apenas 2, né? Então ainda aparece ali na primeira colocação, mas obviamente tudo empatado. E assim, brigando nessa artilharia, o próprio jogador, assim que chegou no Goiás, já deixou claro, né, esse desejo de ser o artilheiro da competição com o maior do Centro-Oeste, tendo esse objetivo em mente e, claro, né, alcançando o primeiro objetivo do Goiás, que é a permanência na Série A do Brasileirão. Então esses são os números do atacante Pedro Raul, com oferecimento aí do Grupo Votorantim. Nesse momento é bom demais aqui do nosso quadro do vídeo de hoje. E para falar sobre a questão contratual também do Pedro Raul, o próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, assim também como o Edminho, praticamente já descartaram essa continuidade do atleta para o ano que vem,
realmente uma situação bem complicada. O Caxiua pede hoje aproximadamente 5 milhões de dólares, que dá na cotação atual mais ou menos uns 25, entre 20, 25, 30 milhões deve ser essa quantia fechada, essa transferência em definitivo do atacante de 25 anos de idade. Tem contrato lá no Caxiua Reysol do Japão até o dia 31 de janeiro de 2024. Além, claro, o próprio presidente alviverde, né, o Paulo Rogério, já havia confirmado também essas propostas salariais na casa de 600 a 700 mil reais mensais, o que para a realidade do Goiás, independente de divisão no ano que vem, praticamente é impossível, né? Não tem como o Goiás pagar mais do que 300 mil reais, praticamente descartado para o ano que vem, isso se tratando, né, de Série A. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também, que sempre dá aquela emoção pra gente, né? Vez ou outra a gente pode ficar meio bravo ali com a CBF, um ou outro escândalo ali que a gente fala, poxa, eu não vou acompanhar esse negócio mais, mas é igual o time, né? A gente acaba amando bastante. E nesse clima de Copa do Mundo, todo mundo quer colocar ali também o seu jogador do seu clube, né? Dentro de uma convocação, o que sem dúvida seria muito interessante. O Goiás que finaliza o Campeonato Brasileiro, até checar aqui pra vocês a data certinha, se não me engano é o dia 14, né? De novembro contra o São Paulo dentro da Serrinha, dia 13 de novembro, né? No domingão às 4 horas da tarde, e a convocação da Copa do Mundo, aí sim na reta final, né? Ainda no dia 7 de novembro, e a estreia do Brasil diante a Sérvia no finalzinho ainda desse mês. Quero saber a sua opinião se você levaria o Pedro Raul para a Copa do Mundo. E um outro fator importante é que, se caso o Pedro Raul for chamado para a seleção brasileira, isso no caso treinando dentro da lista final, né, dos 26 jogadores, ou até mesmo sendo ali uma substituição de algum jogador lesionado, torcemos que não, né, mas caso venha a acontecer, a gente obviamente quer o Pedro Raul lá na seleção, o Goiás ganharia ali, né, 10 mil dólares a cada dia de preparação, a partir dos dias de preparação da seleção brasileira visando o Mundial. O clube, né, que tem ali os seus jogadores, recebe a quantia de 10 mil dólares por dia, a cada dia que o jogador estiver nessa preparação, até, por exemplo, se o Brasil chegasse na final da Copa do Mundo, o Goiás, com o Pedro Raul eventualmente na convocação, ganharia mais ou menos 350 mil dólares pelo jogador, né? Ou seja, 1 milhão e 800 mil reais, acho que já dá uma quantia bem interessante, né? Então vamos ficar de olho a respeito nessa história. O próprio Tite falou que vai depender muito do momento, né, naquela convocação na reta final. Quem sabe o Pedro Raul nesses jogos na Serrinha desande a marcar gol, tornar o artilheiro isolado dentro desse Campeonato Brasileiro e pintando pelo menos nessa lista dos 55, que, como eu falei pra vocês, inevitavelmente, por tudo que o Tite, até mesmo por coerência do que ele falou até agora, e com mais 30 jogadores além dos que serão efetivamente chamados, né, a chance do Pedro Raul, um jogador do Goiás, estar nessa lista é realmente muito grande. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também ative as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do grupo Votorantino, Votorantim Cimentos, inclusive o nosso videozinho, né, no nosso apoiador aqui na tela final. Valeu demais aí, rapaziada, e pode deixar a sua opinião sobre esse assunto. Quem sabe um esmeraldino na Copa do Mundo certamente seria um fator de muita emoção, muita empolgação, e por que não coroando nessa temporada de 2022, que tem tudo para terminar muito bem. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Com a palavra, os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vdo cimento Votorã do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais!